Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui a resenha do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, esse livro que eu tanto tenho falado, e eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre este livro. Então, gente, esse livro aqui é o tipo de livro que todo mundo, todo cristão deveria ler. Ah, Heloíse, por quê? Porque esse livro, gente, é um livro que eu tenho certeza que depois que você ler, sua mente vai mudar, seu coração vai mudar. E principalmente a Bíblia. A Bíblia é o principal livro que todo cristão deve ler, que todo mundo deve ler, porque não é apenas um livro, né? A Bíblia não é apenas um livro, ela é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Mas eu estou aqui para falar desse livro porque está no avivamento de Leonard Ravenhill. Então, quem é Leonard Ravenhill? Leonard Ravenhill foi um grande pregador, um grande evangelista, um grande escritor. Ele era britânico e ele saiu pregando pelo Reino Unido, Estados Unidos, e as suas pregações eram muito famosas por ser pregações que confrontavam o homem, que despertavam ao avivamento, que despertavam o homem, a mulher à oração, que despertavam a santidade, a uma vida santa. Então ele era um pregador que realmente gostava de falar a verdade, de pregar aquilo que realmente trazia mudança, que realmente despertava o avivamento de coração, de alma, de espírito. Então, com certeza nesse livro não foi diferente, que ele também trouxe muitas verdades sobre a vida cristã, sobre o evangelho de Cristo, sobre uma vida de oração por todo o livro, gente. Ele vai estar nos inspirando e nos motivando a ter uma vida de oração. Eu vou compartilhar com vocês algumas frases. Mas umas frases que ele vai falar é que a oração é a prática humana mais importante. E realmente a prática humana mais importante, ele vai dizer também que para Deus, o homem ou a mulher que ora é poderoso. Então, aquele que ora, ele é poderoso, porque a oração, ela é poderosa. Nós estamos falando simplesmente com o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dono do céu, da terra. Então, a oração, ele fala muito sobre a oração, sobre, ele dá muito conselho para quem é pregador, ele dá muito conselho para quem quer ganhar almas, a quem quer ser despertado a ganhar almas. Então é um livro rico, rico em conhecimento, rico em inspiração para a vida cristã. E eu vou compartilhar aqui com vocês para trazer algumas informações para tentar convencer você a ler esse livro. Esse livro, gente, eu comprei na Shopee. Eu tenho comprado muitos livros na Shopee. Eu não sabia que na Shopee vendia livros, mas depois que eu soube e fiquei sabendo assim que o preço é muito bom, eu comecei a comprar por lá. E olha só, gente, o livro ele tem 168 páginas, ó. É isso mesmo, ó. 168 páginas e tem 20 capítulos, e 20 capítulos que com certeza vão te despertar a ser um cristão melhor, vão te despertar a ganhar almas, vão te despertar a viver o verdadeiro evangelho, vão te despertar a ser um verdadeiro cristão, vão te despertar a ter uma vida de oração. E vão te despertar a viver uma vida santa, uma vida avivada, não uma vida vazia, mas uma vida cheia. É o que ele vai falar muito por todo o livro, uma vida cheia do poder do Espírito Santo, cheia do fogo do céu. Então, cada capítulo, gente, é um tapa na moto. Cada capítulo, gente, é um tapa na cara. Cada capítulo é um confronto para cada cristão. Eu vou falar aqui um dos principais capítulos que me chamaram a atenção. Foi o capítulo Marcados como Propriedade de Cristo, Dá-me filho, senão morrerei, onde ele vai falar sobre o evangelismo, o lixo do mundo. Ele vai falar também sobre a oração toca a eternidade, onde estão os Elias de Deus. Esse capítulo é incrível. Eu tô falando assim, não por ordem, tô falando dos principais capítulos que me chamaram a atenção. Só o fogo produz fogo, ou seja, só um crente com unção, cheio do poder de Deus, é que vai poder avivar, despertar outras pessoas, tocar outras pessoas. Também um capítulo muito interessante, porque eles não despertam quando muitos estão dormindo dentro da igreja. Também outro capítulo que me chamou muita atenção, porque tá do avivamento, que tenho certeza que inspirou, né, a capa do livro, a capa não, o título do livro. Crentes incrédulos, eu já falei Marcados como Propriedade de Cristo, que vai falar sobre Paulo, que carregava as marcas de Cristo. A pregação fervorosa, uma arte esquecida.
um avivamento em um monte de ossos. E cada capítulo ele traz alguma história bíblica, ele traz alguma referência bíblica. Então é um livro teológico, é um livro bíblico, e a escrita não é uma escrita que você vai ter dificuldade de compreender. Ele é muito direto, ele é muito objetivo, e a escrita dele é simples de entender. Então por isso é uma leitura tão boa de se fazer. Sim, gente, outra coisa, antes que eu me esqueça, eu também quero indicar a vocês de assistirem no YouTube as pregações do Leonard Ravenhill. Eu comecei, antes de ler o livro, eu comecei a assistir pregações do Leonard Ravenhill. E a primeira pregação que eu assisti dele me tocou grandemente, sabe? Ao ponto de eu parar e pensar, meu Deus, que tipo de cristão eu tô sendo? Eu preciso melhorar, sabe? Esse tipo de pregação que faz você refletir e faz você ir pro secreto e chorar. Então, é esse tipo de pregação do Leonard Ravenhill. É uma pregação que desperta você correr pros pés do Senhor e dizer, Senhor, socorre-me, transforma-me. Então, é uma indicação que eu faço pra você. Assiste as pregações de Leonard Ravenhill. Tem legendada e tem dublada no YouTube. Assistam, por favor, vocês não vão se arrepender. Então, gente, primeiro, eu comecei a assistir as pregações e depois que eu fiquei sabendo que tinha um livro dele, eu fiquei, nossa, eu preciso comprar este livro. E aqui estou com ele em minhas mãos. E, gente, eu tenho um costume, eu acho que eu falei pra vocês já em algum dos vídeos, de marcar, escrever. O que me chama a atenção no livro, as principais frases que eu, tipo assim, depois eu vou querer voltar pra poder ler e não vai ser fácil eu encontrar elas pelas páginas, aí eu escrevo. E olha só, eu escrevi não só na contracapa, no lado de dentro da capa. Foi tanta frase que eu tive que escrever dentro, ó. Muitas frases. E é um tipo de livro que não tem como você se esquecer. Eu me pego no dia a dia, eu já terminei de ler esse livro, mas eu me pego no dia a dia lembrando de ensinamentos, refletindo sobre ensinamentos que eu recebi neste livro, na leitura desse livro. Então é um livro que você vai carregar as reflexões desse livro, eu tenho certeza, por muito, muito tempo. E eu tenho isso de escrever, gente, em capa de livro, eu faço em todos os livros que eu leio, pra eu sempre voltar para o livro e poder me lembrar das coisas importantes. E assim foi com esse livro também. Gente, ele tá todo marcadinho, olha só. Eu usei post-it, eu escrevi no livro, porque realmente é um livro muito bom, gente. É um livro que eu não tô falando aqui à toa, é um livro que você precisa comprar, coloca na sua lista. E agora, gente, pra finalizar, eu sempre vou estar fazendo resenhas bem rápidas. Eu vou estar falando sobre o principal, o que aborda o livro, os principais conteúdos. Eu já falei que ele vai estar falando sobre a oração, sobre uma vida cristã, assim, uma vida cristã avivada, cheia do poder de Deus. O amor pelas almas, ele vai falar muito sobre isso, sobre ganhar almas. Ele vai falar muito sobre uma vida santa, uma vida avivada, uma vida profunda, uma vida carregando as marcas de Cristo, uma vida como a de Paulo, que não vivia mais ele estava morto para ele e vivendo agora somente para Deus. E agora eu vou ler algumas frases para que você possa entender um pouco sobre o que aborda esse livro. E uma dessas frases é assim, vou ler algumas. Todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. A oração é a atividade humana mais importante, está aberta a todos. Olha só, é a atividade humana mais importante e ela está aberta a todos. Porque é você falar com Deus, dono do universo, do mundo. Não seja indiferente dos homens e mulheres de Deus, pioneiros, avivalistas e grandes pregadores. Nosso Deus é o mesmo. Então, às vezes a gente se pega pensando assim, nossa, Paulo viveu isso, Elias orou e deixou de chover por muitos dias. Paulo curava no nome do Senhor, Paulo pregava, Paulo ensinava, Paulo viveu tantas coisas, Pedro viveu tantos milagres. Avivalistas como John Wesley, homens de Deus como Martinho Lutero viveram tantas coisas, e será que um dia eu vou viver isso? Será que eu posso viver isso? E esse livro nos diz que sim, que o nosso Deus é o mesmo Deus de Martinho Lutero, o seu Deus é o mesmo Deus de John Wesley, o seu Deus é o mesmo Deus de Elias, o seu Deus é o mesmo Deus de Paulo, de Pedro, que viveram essas grandes coisas. Ele é o mesmo, mas agora somos nós que mudamos. Será que nós estamos dispostos a buscar como Pedro, Elias, Paulo buscava? Será que estamos dispostos a pregar como eles pregavam, a servir como eles serviam? Então, como o próprio livro diz,
o Deus de Elias é o mesmo, mas onde estão os Elias que clamam a Deus? O livro vai falar num capítulo específico sobre isso. Então, nós podemos viver ainda o avivamento. Nós ainda podemos ter um coração cheio do fogo do poder de Deus. Mas para isso nós temos que estar dispostos a buscar. É isso que o Leonard Ravenhill vai estar falando por esse livro. Um homem, mulher, crente que ora para Deus é poderoso. Então, se você ora para Deus, você é poderoso. Porque quando você ora, você está acessando o Deus Todo-Poderoso. E o tamanho da sua oração é o tamanho do seu Deus. Proteste contra a impureza do mundo. Ele vai estar falando que nós não devemos ser espectadores. Ele vai falar isso certamente numa frase do livro. Que nós não temos que ser espectadores do plano do diabo, somente ficar assistindo ali o pecado acontecendo, mas nós temos que nos impor, nós temos que nos levantar e protestar contra o pecado do mundo, contra as falsas religiões. Nós estamos vendo ídolos sendo levantados, estamos ficando calados, estamos vendo religiões, pessoas que ferem a santidade de Deus, que mancham a santidade da igreja, do Senhor, da noiva de Cristo, estamos ficando parados. Mas Leonard Ravenhill neste livro nos convida a nos levantarmos e sermos oposição do mundo, e sermos a oposição do pecado. Como aquele versículo lá de Romanos 12, eu acho que é Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, nós temos que ser inconformados com o pecado, inconformados com as falsas religiões, inconformados contra tudo aquilo que não agrada a Deus. E, gente, sobre agradar a Deus, há uma frase que é incrível. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Essa frase aqui, olha. Se desagradamos a Deus, não importa quem vamos agradar. E se agradamos a Deus, não importa quem vamos desagradar. Pode parecer um pouco confuso, mas eu vou explicar. Então, às vezes nós ficamos tão preocupados em agradar as pessoas que acabamos desagradando a Deus. Mas se você está desagradando a Deus, não importa quem você esteja agradando, o quão importante essa pessoa seja, o quão famosa essa pessoa seja, mas se você deixou de agradar a Deus, desagradou a Deus para agradar essa pessoa, não importa. Mas se você procurou agradar a Deus, não importa a quem você tem que desagradar. Se você escolheu agradar a Deus, não importa se você tem que desagradar ao mundo, porque é muito mais importante agradar a Deus. E ele vai falar outra frase assim: o evangelho não é só feito de palavras, mas poder e oração. Quantas vezes nós vivemos um evangelho raso, um evangelho superficial? Tantas vezes vivemos como os fariseus, somente a religião, a religiosidade, mas não vivemos um evangelho de poder. O evangelho é poder de Deus para salvar. Não nos levantamos e oramos pelos enfermos, não nos levantamos e oramos por aquele que está aflito, com a alma cativa, não nos levantamos e pregamos para aqueles que estão perdidos. Porque o evangelho não é somente religião. O evangelho não é só uma religião, o evangelho é poder de Deus para salvar. E ele vai estar nos despertando a viver esse evangelho. Não só de religiosidade, não só de ir na igreja na quarta, na quinta, no domingo, não só de reuniões, não só de abrir a Bíblia quando está dentro da igreja, mas um evangelho cheio do poder de Deus. E ele vai falar muito sobre a vida de secreto. Tem uma frase que ele vai dizer: a verdadeira comunhão vem do secreto. E para finalizar, eu quero terminar falando sobre o secreto, que ele fala muito nesse livro. Gente, essas são apenas algumas frases do livro, para você entender o que fala esse livro. Mas sobre o secreto, onde ele vai falar muito, ele vai falar que a verdadeira comunhão vem do secreto. E que o verdadeiro avivamento tarda porque nós estamos negligenciando a oração. E porque nós estamos negligenciando lágrimas. Será que nós estamos ainda dispostos a correr para os pés do Senhor e chorar pelo nosso pecado e derramar lágrimas pela nossa falta de amor ao próximo, pela nossa falta de desejo de ganhar almas? Será que estamos dispostos? Ele vai usar essa palavra, agonizar em oração. Porque a oração é isso, é você abrir a sua alma. A oração é isso, é você entregar a Deus todo o conteúdo da sua alma. A oração é uma luta. Então, gente, para finalizar,
Um dos principais ensinamentos que eu aprendi com esse livro é que a oração, ela é uma luta. Não é só você dobrar os seus joelhos e pedir, pedir, pedir. Claro, a Bíblia diz que nós temos que pedir. O próprio Jesus vai nos ensinar a pedir. Mas o que eu aprendi também é que a oração é uma luta. É onde você dobra os seus joelhos e guerreia contra o seu ego, e guerreia contra o orgulho, e guerreia contra o pecado, e guerreia contra o inimigo, e guerreia por sua família, e guerreia por aquele amigo que ainda não aceitou Jesus, e guerreia por aquele seu conhecido que está passando por uma dificuldade. Então a oração também é um campo de batalha que muitos não estão dispostos a entrar. Mas que sortudos são aqueles que entram neste campo de batalha para orarem e para se derramarem e derramar suas lágrimas a Deus, derramar sua alma a Deus e lutar em oração contra o pecado, contra aquilo que há em você que desagrada a Deus. E só assim seremos vitoriosos. Quando tiver lágrimas em nosso rosto, arrependimento, quando nosso coração estiver aberto para Deus. E assim viveremos o verdadeiro avivamento, com oração, renúncia, amor, uma vida de secreto, de comunhão com Deus e com lágrimas verdadeiras. Que você possa entrar para o seu quarto, dobrar os seus joelhos e chorar e dizer: Deus, eu te peço perdão porque em mim não há lágrimas pelos perdidos, em mim não há amor suficiente pelos perdidos, em mim não há desejo suficiente para orar, para viver uma vida de oração, mas me ajuda. E eu tenho certeza que o Senhor estará disposto a reacender as chamas do seu coração e que você pode viver o verdadeiro avivamento. Que Deus te abençoe. Compre esse livro. Se você não leu, leia esse livro. Mas o principal, leia a Bíblia, busque conhecimento da palavra de Deus e uma vida de oração. Um beijo, gente, até os próximos vídeos e próximas resenhas.